Eu desejo que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja com você, com a sua família. Eu sou o presbítero Rogério Lourenço e você está no canal Análise Bíblica, o canal onde nós estudamos a Bíblia minuciosamente. Estamos fazendo um estudo da carta aos Efésios. Já estudamos os capítulos 1, 2 e 3. Há uma playlist para cada capítulo, né, estudado com alguns vídeos. Se você ainda não assistiu, possa ir lá na playlist e assistir. Tem do capítulo 1, do capítulo 2 e do capítulo 3. E quero fazer um convite para você que ainda não é inscrito em nosso canal. Junte-se a nós, faça a sua inscrição, acione o sininho das notificações para que você possa receber os vídeos, em primeira mão, e também compartilhe este canal nas suas redes sociais. Se você fizer isso, eu ficarei muito agradecido e você vai estar me ajudando bastante para a divulgação da palavra de Deus, a divulgação do ensino sistemático da palavra de Deus. Hoje nós vamos iniciar o estudo do capítulo 4 da carta aos Efésios, que vai falar sobre a unidade da fé. O capítulo 4 vai falar no seu início, sobre a unidade da fé. Nós já estudamos na carta aos Efésios que Deus ele revelou o mistério oculto que era o plano da salvação, que incluía judeus e gentios. Então Deus quebrou a barreira da separação entre judeus e gentios e também quebrou a barreira de separação entre ele próprio e o ser humano, fazendo de ambos os povos um só corpo, que é a igreja. Então ele inicia o capítulo 4 falando desta unidade. Nós vamos ler o versículo 1, diz: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Então Paulo aqui, ele volta, a dizer que ele é o preso do Senhor, que historicamente é uma referência à sua prisão em Roma. E ele faz uma exortação, digamos assim, aos Efésios, à igreja em Éfeso. Ele diz: andeis como é digno da vossa vocação. O verbo andeis aqui, o verbo andar, nós já tratamos sobre isso no estudo da carta aos Efésios. Ele não faz referência ao andar passo a passo, mas à conduta do cristão. Então, vede como andais. Então, como vocês vão viver a vida cristã. Olhe como vocês estão vivendo. Então, que vocês andeis como é digno da vossa vocação. A palavra vocação aqui é klesis, no grego, que significa chamada. Segundo a palavra, a Bíblia de Estudo Palavras-Chave, aqui é um chamado, é um convite ao reino de Deus e aos seus privilégios. Ou seja, a vocação de vocês, Efésios, diz respeito à chamada que Deus fez na vida de vocês, a chamada para o reino de Deus e para os privilégios do reino de Deus. E não só dos privilégios, mas também das responsabilidades do reino de Deus. Então Paulo diz: andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Então há um padrão. O versículo 1 aqui, ele quer dizer que há um padrão de conduta para todo cristão. Há um manual de conduta, de vida, que a Bíblia
E nós vamos ver aqui no versículo 2 que ele fala algumas coisas, algumas virtudes contidas neste manual, de vida, de conduta. E aqui nós vemos que ele vai chamar a atenção da igreja em Éfeso para que esta igreja seja um exemplo e ande na vocação em que foram chamados. O versículo 2 diz o seguinte: com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Então aqui são algumas coisas que fazem parte do andar do cristão. Primeiro, com humildade. O cristão precisa andar em humildade diante de Deus. A Bíblia diz, o apóstolo Tiago diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. E eu gosto de um versículo que se encontra no livro de Provérbios, o capítulo de número 15, versículo 33, o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Então muitas pessoas querem ser honrados. Isso não está errado. Receber honra é muito bom, mas diante da honra deve ir a humildade. É o que o texto de Provérbios diz. Então Paulo diz: andem com toda a humildade e mansidão. O cristão, ele é comparado a uma ovelha. A ovelha é um dos símbolos do cristão, porque Deus é o pastor, a igreja são as ovelhas. Então, a ovelha, uma das características da ovelha é a mansidão. Logicamente, a igreja é composta por diversas pessoas, cada qual com o seu temperamento, com o seu jeito de ser. Porém, nós precisamos entender que Deus, ele requer que sejamos mansos. Por quê? Porque nós precisamos seguir as pisadas de Cristo. E o profeta messiânico Isaías, ele diz que Jesus, quando foi ser morto, ele foi levado como um cordeiro mudo ao matadouro. Ele não abriu a boca, em sinal de mansidão. Então Paulo diz: andem com mansidão, longanimidade. Longanimidade é o demorar a irar-se, Ser longânimo, aquele que demora em irar-se, é uma das características daquele que serve a Deus, da vocação, uma das características da vocação do cristão, é ser longânimo, é não se irritar facilmente, suportando-vos uns aos outros. Eu confesso que por muito tempo, até por falta de um estudo específico, eu interpretei esta parte do versículo, suportando-vos uns aos outros, na questão de relacionamento, Uma pessoa, ela é complicada e você deve suportar esta pessoa, Mas na verdade, a essência desta frase, suportando uns aos outros, diz respeito a um sustentáculo. É você ajudar o seu irmão a manter-se de pé. Paulo escreve aos Coríntios e diz: aquele que cuida estar em pé, olhe que não caia. Cair é sinônimo de fraqueza, é sinônimo de pecado, é sinônimo de insucesso. Porém, Paulo diz: suportando-vos uns aos outros em amor, ou seja, ajudem uns aos outros a se manterem de pé. Isso é muito interessante. Então, quando você vê alguém que está fraquejando, ajude ele, suporte ele. Seja um sustentáculo para ele, até ele se manter de pé sozinho e poder
suportar mais alguém. Então a Bíblia diz aí que o sentido aqui de suportar é ajudar o irmão ou a irmã a se manter de pé. Esse é o sentido do verbo suportar aqui. Suportando-vos uns aos outros em amor. Então, a base dessa sustentação é o amor. Aliás, o amor é o distintivo do cristão. Jesus disse: as pessoas vão conhecer que vocês são meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. Então, sustente. Seja alguém que pegue, né? Podemos fazer aqui uma analogia quando Moisés estava no monte e o povo de Israel lutando contra o inimigo. A Bíblia diz que quando Moisés levantava a mão, o povo de Israel vencia, prevalecia. Quando ele abaixava a mão, o povo ia perdendo a batalha. A Bíblia diz que Moisés se assentou e Arão e Hur, cada um pegou um dos seus braços e mantinha os braços de Moisés estendidos, e assim Israel ia vencendo. É assim que deve ser a nossa conduta. Ajudar o nosso irmão a manter o braço erguido. Ajudar o nosso irmão a manter-se de pé. Então Paulo diz: suportando-vos uns aos outros em amor. Agora, o versículo 3 diz o seguinte: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A unidade, nós iniciamos esse vídeo falando que o capítulo 4 inicia com o assunto da unidade da fé, a unidade da igreja. Né? Então aqui Paulo recomenda: vocês precisam guardar a unidade, né, do Espírito pelo vínculo da paz. Então eu entendo que quem é cristão, ele deve trabalhar em prol da unidade, procurar a unidade. Trabalhar em prol da unidade, não da discórdia, não da divisão. Sabemos que dentro de uma igreja há várias maneiras de pensar. Como diz o ditado, cada cabeça é uma sentença. Porém, nós temos o Espírito Santo, porque essa unidade, ela é do Espírito Santo. É Ele quem promove esta unidade. E a nossa função como igreja é procurar esta unidade. Procurar a unidade da fé, a unidade que vem pelo Espírito, pelo vínculo da paz. Então, a nossa função como cristão é trabalhar pela unidade da igreja produzida pelo Espírito Santo. Então é o Espírito Santo quem produz esta unidade, nós a aceitamos e a procuramos cada dia mais. Então esse é o sentido do versículo 3, né? Procurar a unidade da paz. Paulo escreve aos Coríntios dizendo que a igreja é um corpo. E nesse corpo, o corpo não pode se dividir. É como que um braço vai dizer: eu vou sair do corpo e deixar de ser braço. A perna, não, eu vou deixar de ser perna, agora eu vou viver sozinho. Não tem como. A unidade do Espírito Santo é que a igreja mantenha-se unida. É o famoso Salmo 133. Ó, quão bom quão bom, né, que os irmãos, quão bom e suave que os irmãos vivam em união, né? União, esta união que vem pelo vínculo da paz. Agora, vamos ler agora do versículo 4 até o versículo 6, que diz: há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então aqui nós vemos 7 palavras 7 coisas que
é uma só. Primeiro, um só corpo, a igreja. Então, há um só corpo, né? É por isso que, biblicamente, não é correto viver desigrejado. A pessoa precisa estar inserida num corpo. Alguém pode dizer, mas o corpo de Cristo não é espiritual? Não há pessoas no mundo inteiro? Sim. Mas a igreja não é só um organismo. A igreja é uma organização. E você precisa estar unido. É lógico que eu vivo aqui no Brasil e há crentes nos Estados Unidos. Nós pertencemos ao mesmo corpo, apesar de não estarmos juntos. Porém, a Bíblia deixa claro que há as igrejas locais. Se você ler Apocalipse, no início do livro de Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia, o texto diz? Escreve ao anjo da igreja que está em Sardes, a igreja que está em Filadélfia, a igreja que está em Esmirna, a igreja local. E a igreja você precisa estar membrado nesta igreja. Então, não há como viver desigrejado, ou seja, o membro não pode viver sozinho, fora do corpo. Então, há um só corpo, a igreja. Um só Espírito, que é o Espírito Santo, que trabalha na vida da igreja. Uma só esperança. Então, o crente, todos os crentes espalhados no mundo, eles têm uma esperança. Qual é a esperança? A volta de Cristo, a vida eterna, o morar com Deus eternamente. É a esperança que a igreja tem. Nós estamos passando um momento difícil, porém quem sabe e já teve um encontro com Deus e conhece, sabe a Bíblia, conhece as promessas da Bíblia, sabe que nós temos uma esperança. E essa esperança é estar com Cristo para todo sempre. Há uma só fé, a unidade. Algumas pessoas interpretam fé aqui como doutrina, né? Há uma só doutrina. Mas independente do significado, há uma só fé, falando de unidade. Né? De unidade. Há um só batismo. Algumas pessoas interpretam este batismo como batismo em águas. E outras como batismo no corpo. No corpo de Cristo. Quando a pessoa aceita Jesus, mesmo que ele ainda não foi batizado nas águas, ele é batizado no corpo, ele está imerso no corpo. A palavra batismo significa imersão. Eu, particularmente, aceito as duas explicações. O crente tanto é batizado no corpo como é batizado nas águas. E o batismo nas águas, eu entendo que é um só batismo. Um só batismo. Se a pessoa é batizada numa igreja, batismo bíblico, né? Por imersão, do jeito que Jesus ensinou, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batismo genuíno, a pessoa tendo entendido o que ela estava fazendo. E eu aceito um só batismo, mas batismo bíblico, batismo como a Bíblia ensina, né? Um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Então, não existe um só Deus, não existe vários deuses, existe um Deus só. Um só Deus e Pai de todos. Então, há as religiões politeístas que adoram vários deuses. E nós adoramos a um Deus só, o único. Deus disse ao povo de Israel: ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. Então não existe outro Deus. Um só Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. É o Kyrios, Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor de todas as coisas. Diante dele, todo joelho terá que se dobrar. Diante dele, toda língua terá que confessar que ele é o Senhor. Então nós estudamos aqui até o versículo de número 6, falando da unidade.
Num próximo vídeo nós continuaremos a partir do versículo 7, né, até o versículo 16, e que é a quantidade de versículos do capítulo 4. Volto a dizer a você, se você não é inscrito, inscreva-se, junte-se a nós, acione o sininho das notificações, deixe o seu like, que também ajuda bastante o canal, e que Deus te abençoe, no nome de Jesus.